Queridos irmãos, quero vos falar sobre sinais bíblicos que estão nos nossos dias, nos avisando que o arrebatamento está muito perto. Nas profecias da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E ele disse também que, no fim dos tempos, iria se levantar nação contra nação, reino contra reino, ia haver peste, terremotos em vários lugares. Mas vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo dando uma palavra profética aos seus discípulos, quando os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza do templo para o Senhor Jesus. E Jesus Cristo disse, não vede tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus. O Senhor estava no Monte das Oliveiras e os discípulos chegaram para o Senhor Jesus Cristo, lhes fazendo a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós, quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus Cristo disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Se tem uma coisa que acredito que o Senhor Jesus era preocupado, era com o engano, porque ele sabia que o engano iria crescer e crescer muito. E ele já deixou os judeus avisados, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e iriam enganar a muitos. Pelo que vemos, os falsos cristos enganam judeus. A igreja não é enganada pelos falsos cristos. O que tem enganado e o que continua enganando a igreja são os falsos profetas. Esses, sim, nos nossos dias, têm proliferado, aumentado e aumentado muito. Hoje vemos que em todos os lugares os falsos profetas estão aí, em especial dentro do YouTube. Devemos tomar cuidado para não dar like para os falsos profetas. Mas vejamos os avisos na palavra de Deus. Um dos avisos maiores para a igreja do Senhor Jesus Cristo está no livro de Ezequiel, capítulo 38. Ali é uma profecia sobre Gog, sobre o chefe da terra de Magog, que iria no fim dos tempos se levantar. Ainda não é esta profecia no seu cumprimento, mas vemos que já é sinais para que essa profecia venha a ter o seu cumprimento. Nos dias de hoje estamos presenciando o que acontece com Israel. Aquilo que mais os Estados Unidos e quem tem entendimento temiam era um ataque do Irã contra Israel. Israel tem mísseis, tem bombas terríveis. Israel é muito mais armado, tem estratégia para isso. E recentemente vemos que Israel contra-atacou o Irã exatamente contra o enriquecimento de urânio do Irã. Era uma ameaça muito grande, não apenas para Israel, mas para os Estados Unidos e para outras nações do mundo. Mas a Bíblia já diz sobre essa guerra. Essa guerra, no fim dos tempos, ela vai acontecer. O que analisamos que, na realidade, Gog e Magog será logo depois do arrebatamento. O que estamos presenciando hoje, o ataque do Irã contra Israel, Israel também retaliando, ainda não é a guerra de Gog e Magog. E quando será então essa guerra? É quando a Rússia for diretamente envolvida, porque a guerra de Gog e Magog fala exclusivamente do ataque da Rússia contra Israel.
O que estamos vendo nos dias de hoje, podemos analisar e dizer que é apenas o ensaio para aquilo que está para acontecer. E vai piorar. Vai piorar, é bíblico. Tudo isso é um sinal para a igreja que o arrebatamento está muito perto. Porque a guerra de Gog e Magog, pelo que vemos, será logo depois do arrebatamento dessa igreja. Do arrebatamento da igreja de Cristo, que está sobre toda a face da terra. A Bíblia já nos adverte a estar em vigilância. Mateus capítulo 25 fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As loucas não tomaram o azeite consigo, mas as prudentes guardaram o azeite. Isso nos mostra que as prudentes estão ligadas aos acontecimentos proféticos dos nossos dias e dos dias que está por vir. O que estamos vendo hoje é o começo daquilo que está para acontecer, a guerra de Gog e Magog. E no auge desta guerra, logo depois do arrebatamento da igreja, essas nações virão unidas contra o povo judeu, contra Israel. A Rússia, a Turquia, o Iêmen, a Síria, o Líbano, o Irã. Poucas nações, os seus soldados, virão para atacar e contra-atacar o povo judeu. Mas está escrito na profecia que Deus, ele vai abater os soldados dessas nações no deserto de Israel. Os judeus, diz a Bíblia, em Ezequiel 39, que eles terão um trabalho de 7 meses para enterrar os cadáveres. Eles usurparão, eles pegarão os utensílios de guerra e irão usá-los durante 7 anos. Tudo mostra que esses 7 anos é os 7 anos da grande tribulação. A igreja do Senhor está perto de ser levada. Os crentes precisam abrir os olhos, estarem alertas, porque o arrebatamento da igreja está muito perto. Do outro lado, a Bíblia diz que por se multiplicar o amor de muito, iriam se esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. E é o que estamos presenciando. O desamor está aí, dominando e predominando em todos os lugares da terra. Mas aqui, neste mundo, há um povo. E este povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sendo alertada, está sendo advertida, está sendo avisado que o arrebatamento está muito perto. O que devemos fazer? A Bíblia diz que é orar pela paz de Jerusalém para que haja prosperidade dentro dos seus muros. Mas quanto à guerra que está acontecendo e as que estão por vir, não se faz necessidade de orar, porque é profético, vai acontecer. O que temos de fazer é estar em alerta, porque o arrebatamento da igreja está muito perto. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã. O que está acontecendo é bíblico. O que está acontecendo é o começo daquilo que está por vir, da Terceira Guerra Mundial. Já na Terceira Guerra Mundial, é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai descer para cessar a Terceira Guerra Mundial.
já está predito, já está escrito, profeticamente falando, no Salmo 46, quando diz lá: Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. É uma profecia ao povo judeu, porque é eles que vão estar em meio à angústia da grande tribulação. A igreja não, a igreja estará na glória com o Senhor Jesus Cristo. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e socorro, bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Está se falando de Jerusalém terrestre. Olha o que diz aqui: Deus ajudará a Jerusalém terrestre ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Aqui está falando não da guerra de Gog e Magog, mas já da Terceira Guerra Mundial. A guerra de Gog e Magog é poucas nações: Rússia, Irã, Turquia, Líbano, Egito, Irã e outras nações, poucas nações. Já a Terceira Guerra Mundial será todas as nações envolvidas. Na guerra de Gog e Magog, o próprio Deus abaterá os soldados das poucas nações no deserto de Israel. Já na Terceira Guerra Mundial, é o próprio Senhor Jesus Cristo que virá e cumprirá o Salmo 46. E aí se cumprirá o que está no Salmo 46, em todo o Salmo. Em especial no versículo 8, que diz: Vinde contemplai as obras do Senhor, vede que dissolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quem? O Senhor Jesus Cristo. Quebra o arco, corta as lanças e queima os carros no fogo. E Jesus vai dizer para o mundo, para a imprensa mundial: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Só no milênio, na realidade, acontecerá o Salmo 100. O que diz o Salmo 100? O Salmo 100 diz: celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Isso ainda não aconteceu, mas irá acontecer no milênio. Porque quem estará aqui entronizado pessoalmente, tendo o domínio sobre todas as nações, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Todas as famílias da terra irão cultuar a Deus, irão cultuar ao Senhor Jesus Cristo em cumprimento do Salmo 100. Jesus Cristo está chegando. E quando ele chegar, ele colocará as coisas neste mundo em ordem. Mas antes dele chegar neste mundo, das nuvens, o Espírito Santo arrebatará da terra a sua igreja, a sua noiva, e levará além das nuvens ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. A igreja se manterá guardada por 7 anos nos céus, em cumprimento das profecias bíblicas. Está lá no livro de Isaías, capítulo 26 e 20. Ide, povo meu, entrai em vossos aposentos,
Fechai as portas até que passe a tormenta. Isso vai acontecer para com o povo judeu, não todos, o remanescente que vão estar guardados na terra no tempo da grande tribulação. E acontecerá espiritualmente com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que será arrebatada da terra. Ela será levada para os céus e estará para toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Em cumprimento a muitas profecias, e entre elas, Romanos 8, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Este povo estará guardado diante de Deus com Jesus Cristo para toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, estamos no prelúdio, no começo do acontecimento da guerra de Gog e Magog. Logo depois da guerra de Gog e Magog, iniciará a última guerra, que é a guerra de todas as nações, a Terceira Guerra Mundial. Não tem como fugir dos acontecimentos bíblicos. O conselho da palavra para a igreja, para os fiéis, é esse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que a graça e a paz seja abundante sobre todos vocês. Se você gostar dessa meditação, dê o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia, compartilhe as mensagens pregadas neste canal.